Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la no nosso coração para vivê-la. Nossa Lexio Divina, contexto de Marcos 4, de 26 a 34. Disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, ou melhor, Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é mestre em parábolas. Por que Jesus fala tanto em parábolas? Porque ele já está ensinando aos seus ouvintes a pensar, a meditar, a refletir, a se recolher em oração. Quando Jesus fala em parábolas, é um grande incentivo à oração, porque a parábola, ela faz pensar, faz refletir, faz com que aquilo que ouviram de Jesus seja aplicado à sua vida, seja aplicado na vida, no cotidiano. Agora, o que é interessante, o final da leitura diz: mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Por quê? Porque os discípulos queriam compreender. Todos aqueles que se aproximam de Jesus, querendo que ele explique, é discípulo de Jesus. A esse, ele explica. Ele tira as dúvidas. A parábola é um grande convite também a, meditando, pensando, refletindo e não compreendendo bem, voltar a Jesus. Por isso que é um convite à oração. E a beleza da Lexio Divina é que quando se tem mais tempo para fazer a Lexio Divina, é aconselhável até que se tome outros textos parecidos, outros textos mais ou menos idênticos àquele que foi lido, ou outro que esclarece o que ficou com alguma dúvida. A beleza da parábola é que tem um entendimento grandioso e nos faz ser orantes. E aí nós já pensamos em nós. A beleza da parábola para nós. Nós vimos aqui Jesus falando da semente que é lançada. E quando essa semente é lançada num terreno bom, num terreno fértil, sem que se perceba, ela vai criando frutos em nossas vidas. Se o nosso coração está dócil, se o nosso coração está rendido para a palavra de Deus, à palavra de Deus, então Jesus, o seu evangelho, se torna vida em nossas vidas. É a palavra de Deus que transforma nossas atitudes,
É a palavra de Deus que nos converte. Como testemunho, eu posso dizer que há 43 anos, quase 43 anos, depois do batismo do Espírito Santo, naquele seminário em 1982, o Senhor, por graça dele, me deu um amor, me deu um gosto muito grande pela palavra. E foi lendo a palavra de Deus, orando com a palavra de Deus, que ele me fez deixar de ser corrupto, deixar de ser sonegador. Sim, na época eu era comerciante, era construtor e era corrupto. E a corrupção foi a palavra de Deus que, orando com ela foi mostrando como deve ser o seguidor de Jesus. Ela foi mostrando como deve ser um discípulo de Jesus. Não precisou que ninguém viesse falar, até porque normalmente não se dá margem para ser corrigido, mas a palavra de Deus, ela é dócil, ela é acolhedora, ela é incentivadora. E à medida que nós deixamos que essa semente que foi lançada no nosso coração, ela vai criando vida, vai criando raiz, ela dá frutos. E os frutos são de conversão. É a palavra de Deus que nos converte, com a graça do Espírito Santo. Por isso é que todas as vezes que nós vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar sobre a palavra de Deus, nós clamamos o Espírito Santo, porque é um trio imbatível. Sim, a palavra de Deus que tem poder, o Espírito Santo que nos converte, que nos santifica, e a docilidade do nosso coração, é um trio imbatível. A palavra de Deus num coração dócil, com a ação do Espírito Santo, que foi a promessa que Jesus fez e que cumpriu, que deixaria conosco, a todo coração aberto, a todo coração dócil, como a terra fértil, a palavra produz fruto. E é esse o convite que hoje o Senhor nos faz. Que o nosso coração seja um coração fértil, seja um coração dócil, seja um coração que acolha a palavra e até sem explicação, como o texto diz hoje. Aquela semente que é a palavra de Deus vai frutificando no nosso coração, porque nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, porque nós deixamos que a palavra que é da salvação, da nossa salvação, ela vá dando frutos de correção na nossa vida, de transformação, de conversão. E é uma constante. Por isso que a gente nunca deixa de ler, de ouvir, de rezar com a palavra de Deus. Porque essa correção que nós somos necessitados é diária, não é uma vez e pronto, não. A nossa fragilidade é muito grande, as tentações que nos cercam são muito grandes. Se nós não estivermos revestidos com a graça do Espírito Santo, com a palavra de Deus e com a abertura do nosso coração, rapidamente a gente cai. Por isso que a gente vê tantos homens, mulheres boas, maravilhosas, se perdem muitas vezes porque há um relaxamento. Daí a necessidade de nós fazermos essa oração, nos aproximarmos de Deus, se possível até com a Eucaristia diária, para assim sermos fortalecidos pela sua graça. Façamos então esse compromisso de diariamente darmos esse espaço para a palavra de Deus fazer vida no nosso coração dócil, que o Espírito Santo haja em nós. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.